Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Pronto. Está aqui, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 25. É que é assim, né, gente? Esses novos evangélicos que tá chegando aí, esse mercado evangélico tá falando que, porque tem um povo aí que eles não usam a Bíblia. Tem um povo aí que é anti-Bíblia. Tem um povo aí que não é bíblico. Tem um povo aí que... Não. A Bíblia é a nossa base de fé e conduta. Sim, nós não vamos perder tempo em estudar a Bíblia. Agora, ler para nossa edificação, sim, lemos. O engraçado é que pessoas que lêem como estudam, ele vê a verdade passar estampada na cara dele como o sol do meio-dia e ele tropeça e não consegue se conectar à verdade. Isso porque o Espírito Santo Consolador, ele foi nos enviado para nos guiar a verdade. A partir de quando a pessoa despreza a eficácia do Espírito Santo e ele entra pelo estudo, pela prepotência carnal, psicológica, porque eu sei, porque eu sou inteligente, porque eu sou capacitado, aí acontecem aberrações. Olha só o que está escrito aqui, ó. Nós acabamos de ler. Hoje eu vou falar sobre o evangelho do separatismo, o evangelho da divisão. O que acontece? Nós, por exemplo, não vou citar nome de igreja, de denominação, nem nada, para ficar um trabalho aqui bem, ou seja, bíblico e bem íntegro, ou seja, em defesa da verdade, e deixando claro que nós não estamos aqui para divulgar a placa de denominação ou como popular aí que até os outros pregam de boca cheia, porque placa de igreja não vai salvar ninguém, nós estamos falando de placa de igreja. Mas vamos entender uma coisa, veja só, o convívio e as experiências vividas não podem ser negadas. Pronto, então vamos lá. Então, ou seja, esse vídeo que será curtíssimo, em poucas palavras, eu quero dizer assim: quanta gente que está entre nós, que ele gozou, desfrutou de sinais de Deus, maravilhas, milagres, prodígios. Lembrando que o ir na igreja é o ofertar um culto de adoração a Deus de uma forma unânime, unida numa quantidade de povos. E, em prioridade, pela sã doutrina, aprender de Deus. Querendo Deus também revelar algo para falar com a nossa particularidade, isso vamos falar no outro áudio vídeo. Mas é assim, a prioridade, ou seja, do servir a Deus, do trabalhar, é aqui fora. É aqui fora que nós evangelizamos, e aqueles que não conhecem o caminho passam a conhecer o caminho através do nosso livro e fechar nossa boca. É aqui fora que atendemos o pobre, atendemos o necessitado. É aqui fora que visitamos o enfermo, visitamos o parado, o fraquejado na fé. É aqui fora que vamos visitar quem está atrás das grades, levar o evangelho, ou para aqueles que lá atrás das grades já obedeceram ao Senhor, ou seja, e são terminados já em novidade de vida, nós possamos também continuar, ou seja, compartilhando com eles o conhecimento para o crescimento e robustez a parte dele no evangelho, no caminho da graça do Filho de Deus. Ou seja, é esse o caminho. É aqui que suprimos, que levamos água para quem tem sede, quer material, quer espiritual, é aqui fora. Agora o mais interessante é que assim, muita gente que gozou, que desfrutou dessa glória, desse manifestar e cumprimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio, e da palavra de Deus entre nós também. Quantas vezes a pessoa falou: olha, eu estava na minha prova, orei a Deus, Deus mandou o anjo na minha casa, e quando o anjo saiu, orou, a casa já estava liberta. No dia da minha aflição, eu falei: Senhor Deus, se tu me amas, se tu na minha vida, nessa aprovação, dá um sinal, manda um servo teu aqui, manda um anjo teu aqui, manda um filho teu aqui. Depois bateu o pau, montava na minha casa, Deus mostrou a sua casa, mandou vir aqui. Pronto. Sabe o que o mercado do evangelho está fazendo hoje? Olha a discrepância. Hoje você chega na casa de alguém, aquele que outrora te recebeu como enviado de Deus, como homem de Deus, como sabendo que você é portador do dom de Deus, irmão. Se chegar um homem de Deus na minha casa hoje, eu quero: Senhor, louvado seja Deus, tu mandou um anjo na minha casa. Senhor, eu quero estar em reverência diante de ti.
esse anjo enviado, ele pode estar trazendo da tua parte uma mensagem, seja para mim colocar minha casa em ordem, seja porque tu vai libertar, ou seja, as minhas causas, minha necessidade, alguma aprovação, ou alguma enfermidade, seja porque tu tem um aviso, que tu vai me demandar para alguma missão, para alguma viagem, uma parte, é assim, eu vou receber o anjo, em qualidade de anjo enviado, sabendo que dali vai fluir alguma coisa. Vou ouvir algumas obras, vou recriar a minha alma, ou seja, vou suprir o meu coração com conteúdo, ou seja, que confirma o que está lá em 1 de Salmo, que é Bíblia, que aqui não é porque a igreja lá eles acham porque é o costume de igreja, não, que é Bíblia. Então vamos lá, o que está lá em 1 de Salmos: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse é o caminho. Mas sabe o que acontece? A pessoa, porque eu li um livro, porque eu estou estudando, que daí você chega na casa da pessoa, a pessoa que outrora recebeu como anjo e por misericórdia de Deus te usou, e por Deus te usar até fez milagre na vida da casa, e a casa até glorificou a Deus. Hoje você chega na casa, a casa já coloca lá uma Bíblia, lá não, porque o estudo, é porque isso, porque o estudar a Bíblia, porque a filosofia, porque o conceituado lá falou um verso assim. Gente, o que é isso? Então, é o que nós estamos vivendo hoje. E mais, quer dizer, tudo o que você está acostumado a viver, porque o seu coração, o seu sentimento, onde você vai, vou me unir ali, vamos levar alegria, vamos ajuntar, tá? Isso na palavra de juntar é para melhor, não para pior. Está escrito, Bíblia, ó, como eu consalve que não vive em união, é como olho precioso para a cabeça que desce a barba de Arão, e que desce a hora do seu vestido, como o orvalho de Hermo que desce o mundo de Sião, porque ele hoje ordena, abençoa a vida para cima e pronto. Quer dizer, hoje não. Hoje, aquela pessoa que até ontem te saudava nas ruas, te saudava com alegria, no mercado, no estabelecimento, no banco, na escola, no correio, na praça, na avenida, na loja, hoje já te olha, digamos assim, de cara virada. Já te olha de nariz torcido, porque você não tá na ideia dele. Você não tá na vibe dele, a vibe dele que é o estudo bíblico. Gente, então tá aqui, a pessoa entrou pela divisão, pela separação. É o evangelho da divisão e da separação, é o evangelho do separatismo. Só que tá aqui a mensagem. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Tá aí, ó. Vamos lembrar anos atrás que aconteceu lá numa cidade chamada Jandira, na Grande São Paulo? Rodovia Castelo Branco, saindo de São Paulo, Osasco, Barueri, Itapevi, Jandira e assim por diante, já segue o interior, caminho de Sorocaba. O que aconteceu em Jandira lá para 2010? Porque não sei o que tem, porque nós fomos mandados sair, porque prosperou, tá firme, deu certo. Acabou, por quê? Aqui, ó, foi Cristo, sabe por que não? Porque acho que um professor, acho que um discípulo, porque acho que um levita falou, acho que um sacerdote, um fariseu, um saduceu, um escriba falou, não. Quem falou isso aqui foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, o verbo se fez carne. Então, ele falou. Isso aqui é veraz, é verdadeiro e pronto. Tá aqui, ó. Todo o reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida em si mesmo não subsistirá. Então quer dizer, porque como o povo está saindo de tal lugar, lá o lugar vai não. Quem vai cair é quem está saindo. Quem vai desandar é quem está se dividindo. O lugar vai continuar íntegro. O lugar vai continuar muito firme. Ué, tá lá, ó. Vamos então falar uma divisão que teve, mesmo na época do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, na época do Senhor Jesus já tem uma divisão. Teve duas divisões, por sinal. Vou falar da primeira, vou falar da segunda. Olha o mistério aqui, ó. A primeira, quando ele pregou aquele discurso duro lá, mestre, quando eu chegasse aqui, em verdade eu vos digo que não me buscai pelas palavras, mas sim pelo pão que eu te comi sobejaste. Buscai-me antes, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Ele pregou um discurso ali duro, ali o povo colocou a viola no saco ali, foi saindo de fininho. Pedro falou, Senhor, o discurso é duro, o povo está indo embora. Quer ir também, Pedro? Senhor, por onde iremos? Só sempre a vida eterna. Quem que acabou? Quem que devastou? Quem que não subsistiu? Foi aquele povo lá. Agora os discípulos ficaram juntos
prosperou, o Senhor foi embora, mandou o Espírito Santo com o saúde de Pentecoste, a graça manifestou a sua propulsão, o evangelho brotou e passou a Ásia, Chipre, Roma, Éfeso, Tessalônica, Filipos, Colosso, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Grécia, pronto, Macedônia, Acaia, Tiatira, quer dizer, chegou no Brasil, já está na África, e aí a graça não para. Quem acabou foi aquele povo lá. Então vamos falar da outra divisão? Qual foi a outra divisão que teve na época do nosso Senhor Jesus? Foi Judas Iscariote, que pegou, traiu o Senhor e entregou. Vocês dão 30 moedas, eu vou entregar ele, isso é pronto. Quem que desandou? Quem que se acabou? Foi Judas. O Senhor ressuscitou, os discípulos já depois da apóstolo continuou, então acabou. Então é esse povinho aí, porque eu estudo bíblico. Porque o evangelho, porque isso, porque Jesus. É esse povo aí que vai desandar. Você que está quieto no seu canto, Senhor, eu vou ficar na minha simplicidade, vou ficar na porção, vou chamar na vocação, vou ficar na vocação que tu me chamou. Fica bem. Você, Bertano, Ciclano, Fulano, fica bem que você continuará bem. Não é você ir no lugar que você está que vai cair é outra situação, tá bom? Porque tá aqui, ó. A profecia está aqui da boca do Senhor Jesus Cristo, ela é verdadeira, verdadeira. Tivemos várias provas, e uma prova foi recente e grande. Olha lá, 2010 lá, a cidade de Jandira, olha lá, prosperou, prevaleceu, foi para frente, cresceu, deu certo. Por quê? Se desse certo, o Senhor Jesus era mentiroso. Como nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o rei da verdade, tá aqui, ó. Então segura que a pregação tá aí. E que essa pregação não sirva para nós de escândalo, mas sirva para nós de firmamento. Passem bem.